A gente vai começar falando, a primeira palestra aqui é sobre neurociência e educação, tá? A complexidade cerebral na sala de aula, com o palestrante Renan Almeida da Silva. Ele é psicólogo, neuroeducador, terapeuta cognitivo-comportamental, com especialização em neurociência pedagógica e hipnose. Alguns tópicos que ele irá abordar aqui são o diálogo entre a neurociência e a pedagogia, tá? A plasticidade cerebral e a construção das memórias e a construção da inteligência e da afetividade no processo de aprendizagem. Renan, bom dia para você, boa tarde ou boa noite para quem está nos assistindo, dependendo do horário, e é com você. Legal, legal. Flávio, obrigado aí pelas palavras. A vocês que estão assistindo em tempo real ou em tempo surreal, né? O tempo que você tiver para assistir. É uma satisfação muito grande estar aqui com todos vocês. E uma coisa interessante que a Blântida trouxe, né, é a capacidade de penetração da neurociência no campo da educação, né, que é uma área de suma importância para a gente poder ampliar o nosso entendimento em relação a vários fatores importantes na área da educação, né? Os nossos alunos, hoje, eles estão numa nova geração, né? São alunos do século XXI. E muitas das práticas que ainda são ensinadas na graduação de pedagogia são teorias práticas muito bem consolidadas, mas de um outro contexto histórico, lá do século XIX, do século XX. Então, é importante essa constante atualização do campo da educação, desde o processo do planejamento pedagógico até a avaliação. E eu vou trazer agora, vou compartilhar com vocês a minha apresentação para a gente dar, então, início aos conteúdos. Tá? Veja bem, neurociência e educação, a complexidade cerebral na sala de aula. O cérebro, esse órgão, de fato, ele é muito complexo. E imagina que se eu me dedicar o meu dia inteiro, todos os dias, o dia inteiro, para ler artigos científicos sobre neurociência, durante um ano, eu não vou conseguir ler metade do que foi publicado no mesmo ano. Eu vou repetir. Se eu me dedicar meu dia inteiro, todos os dias por um ano, para ler artigos, publicações da área da neurociência, eu não vou conseguir ler metade do que foi publicado no mesmo ano. Então, olha quanto conhecimento está sendo gerado e produzindo no campo da neurociência. Então, a minha ideia aqui não é falar sobre anatomia, neuroanatomia, neurofisiologia, neurotransmissores, essas coisas que são complicadas no início, mas é poder transmitir uma ideia geral de como alguns processos, né, no campo da educação e da aprendizagem podem ser melhorados quando a gente conhece melhor como o cérebro funciona, porque o cérebro ele é o órgão da aprendizagem. Então, todos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas ações, eles passam pelo sistema nervoso. Então, quando a gente entende como essa engenhoca, como essa máquina funciona, a gente consegue intervir de maneira mais efetiva na educação, pensando em melhores práticas pedagógicas, melhores processos de avaliação, de planejamento. Tá? E, para fazer companhia para a gente, eu trouxe aqui o meu cérebro para poder ilustrar, fazer companhia para a gente. Então, em alguns momentos, eu vou precisar da ajuda dele para ilustrar melhor o que a gente vai falar, vai tratar hoje. Tá? Então, eu também peço que vocês
se sintam à vontade para fazer perguntas a qualquer momento, embora haja um momento final para perguntas, vocês podem fazê-la a qualquer momento. E, gente, eu quero começar com uma notícia, tá? Que bem recente, que fez a gente repensar o que tem acontecido nas escolas, dentro das instituições de ensino. Perceba o seguinte, essa matéria recente, publicada pelo G1, dia 27 de março agora, Brasil tem histórico de alto índice de violência escolar. Veja dados sobre agressão contra professores. E aí diz aqui na matéria, ataque com faca em uma escola estadual de São Paulo, que deixou uma professora morta e mais 4 pessoas feridas, jogou luz sobre violência nas salas de aula do país. Então, a partir desse evento que aconteceu recentemente, o pessoal começou a fazer um levantamento e viu que a violência tem aumentado muito. A violência em sala de aula, nas instituições de ensino, tem aumentado consideravelmente. E aí a gente pensa, o que tem feito isso acontecer? O que tem levado a esse aumento? Quais são os elementos causais para este aumento nos índices de violência no ambiente escolar? E aí a matéria segue dizendo o seguinte, na rede estadual paulista, que é onde aconteceu aquele evento, o Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo divulga com frequência estudos sobre o ambiente escolar. Então, o que eles chegaram à conclusão? Aumento dos casos. Pesquisas recentes, de 2019, apontaram que 54% dos professores já tinha sofrido algum tipo de violência. Em 2019. Em 2017, 51%, e 3 anos antes, 44%. Então, vem aumentando, 44%, 51%, 54%. E a violência mais comum contra professores são agressão verbal, em 48% dos casos, assédio moral, 20% dos casos, bullying, 16%, discriminação, 15%, roubo, furto, 8%, agressão física, 5%, e olha que coisa impensável, roubo ou assalto à mão armada, 2%. E ainda alunos como alvo, né? 37% dos estudantes relatam ter sido vítimas de agressão, e em 2017 foram 39%, em 2014, 28%. Então, você percebe, né? 28%, 39%, 37% teve uma redução. E quais são os tipos de violência mais comum contra os estudantes? Bullying, agressão verbal, agressão física, discriminação, assédio moral. Então, a gente percebe que o ambiente escolar, a Blanche comentou, né, da importância do olhar da neurociência para o campo da educação e a relevância do campo da educação. Eu sou uma família que eu tinha professores na minha família, minha avó, a mãe do meu pai era professora, minha tia, a filha, né, dela, professora também, que é uma profissão muito nobre. E você repara que nesse espaço de trabalho do professor, a que ponto chegou? E como é que a neurociência explica isso? A gente vai chegar lá. São as habilidades socioemocionais. E olha que coisa interessante, da BBC Brasil, ainda para fechar essa parte, crise de saúde mental nas escolas. Alunos estão deprimidos, ansiosos, em luto e faltam psicólogos. Então, repara o seguinte, isso aí foi já uma matéria mais antiga, 25 de agosto de 2022. E aí a matéria segue dizendo o seguinte, temos muitas crianças com sintomas de depressão e ansiedade. Uma aluna chegou a desmaiar na escola e várias vezes a criança sai no meio da aula, no meio da prova, não conseguindo respirar. Fica lá chorando e tremendo. Que coisa, hein? Bem, então eu trouxe isso no início, para a gente poder ter uma compreensão da importância não só da educação cognitiva, mas também de uma
de uma educação socioemocional. A escola, ao longo do tempo, tem se preocupado muito em ensinar habilidades cognitivas, português, matemática, e dentre outras disciplinas importantes. Entretanto, trabalhar a questão da regulação emocional é um ponto que ainda precisa ser considerado, que a gente precisa trabalhar mais e estudar mais e pôr mais em prática. Ok? Então, trazendo esses pontos para reflexão, nós vamos dar continuidade, eu vou dar continuidade aqui à apresentação, aí vocês fiquem à vontade para fazer perguntas. Tá joia? Até agora, tudo tranquilo, tudo certo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Posso seguir? Pode. Então, vamos que vamos. Eu vou pedir para vocês olharem para essa imagem aqui. Tá? Olha que coisa interessante. É uma imagem, mas quando você olha para essa imagem, parece que ela está em movimento, né? Sim. Não é um vídeo, não é uma animação, é uma imagem. Ela está em movimento, parece, é um movimento aparente. Você vê, gente, como é que o nosso cérebro, né, a capacidade do nosso cérebro de processar as informações. Que coisa, hein? Olha essa outra aqui. Não sei se todos estão conseguindo ver, mas olha que coisa interessante. Isso aí a gente chama de imagens cinéticas. Você sabe que, como eu falei no início, todos os nossos sentidos eles chegam para ser processados no cérebro. E muitas vezes o cérebro ele não processa a informação do jeito que ela é, mas da maneira que ela se apresenta melhor. Então, muitas vezes o nosso cérebro ele faz suposições de como as coisas deveriam ser e não como elas são. Isso é muito perceptível, por exemplo, nessa imagem. Vai ficar mais claro quando eu fizer a pergunta para vocês. Quero que vocês me digam o seguinte: qual dessas duas superfícies é a mais clara? É a de cima ou a de baixo? Qual dessas duas superfícies é a mais clara? A de cima ou a de baixo? Seria de baixo. A de baixo? O que tu acha, Ana? A de- E aí? Kelly, Ana Paula, o que vocês acham? A de cima ou a de baixo que é a mais clara? Dardânia, Tamires? Pois é. O pessoal está falando da de baixo. Agora eu vou pedir então uma coisa para vocês. Pega esses dois dedos aqui e coloca na parte do meio, tampando a parte do meio. Se você pegar esses dois dedos aqui, botar no teu campo de visão ou na tela aí do teu computador ou do teu celular, tampando a parte do meio, você vai perceber que essas duas superfícies têm exatamente a mesma cor. Vocês chegaram a essa mesma conclusão? Não. Tampando a parte do meio, as duas superfícies têm a mesma cor. Isso. Essa parte do meio tem a superfície de cima e a de baixo, que elas se encontram. Tá? Então, Porque eu estudei trompolio nas artes, mas eu não estou se estudando. você tampar essa parte do meio aqui, se você tampar essa parte do meio... Ah, tá, essa parte do meio. Ah, Olha, agora sim, elas têm a mesma cor, ó, perfeito. todos conseguiram?
Ó, faz Sim. agora com o dedo. Aham. A mesma cor. Mesma cor. Kelly agora conseguiu? Sim? Perfeito, Muito né? show. Agora fica melhor, né? Eu fazendo o... Aqui, ó, tampando. As duas têm a mesma cor. E como é que pode, né? Como é que pode uma coisa? É o que eu falei. Então, muitas vezes o cérebro, ele não processa o mundo como ele é, mas o cérebro ele processa informações a partir de suposições, de como ele deveria ser, baseado em experiências anteriores. Tá. Renan, não seria assim, eu estou vendo o que eu quero também. Pode ser? Do meu estado emocional que eu estou vendo tudo colorido, e na real, o outro É, vai vendo, né? Não? e aí tem uma coisa interessante, Blanche, a nossa percepção, assim como as nossas memórias, elas não são uma cópia fiel da realidade. Justamente, elas sofrem interferência de variáveis do nosso estado emocional, das nossas crenças, dos nossos valores, a nossa história de vida, as nossas memórias. Então, tudo isso vai influenciar a maneira como as informações são processadas. Então, é esse o pontapé inicial. E qual é a diferença entre aprendizagem e educação? Aprendizagem e educação são a mesma coisa? Elas Não. são diferentes? São São, mas sinônimos? elas estão ligadas, né? Porque a aprendizagem é o que eu aprendo, educação é objeto de estudo que eu vou aplicar, né? Não sei se eu... Muito interessante, muito boa, muito bom. Quem mais quer? Não, mas não vou dar dica agora, Bruno. Deixa eu ver aqui se o pessoal. A Kelly pode responder no chat, a Tamires, a Ana Paula, a, a Ana, e aí? Bom, eu fiz um trabalho justamente em relação, um trabalho sobre elementos facilitadores da aprendizagem e da modificação do comportamento, e logo no início eu fiz uma distinção entre aprendizagem e educação. Parecem que são sinônimos, mas eu diria que a aprendizagem é um processo muito mais amplo, tá? E ela envolve todo o organismo vivo. Todo organismo vivo ele tem a capacidade de aprendizagem. E, conceitualmente, a aprendizagem é a mudança permanente do comportamento. Agora, o que é educação? Como eu disse, os animais, de um modo geral, os organismos vivos, eles podem aprender, mas só o ser humano é capaz de se educar. Porque educação, ela pressupõe linguagem. Uma linguagem como nós temos, certo? Então, dentro desse aspecto, relacionando aprendizagem e educação, a gente pode dizer que a educação ela está relacionada à área cortical, que é a nossa área mais evoluída. Se você observar, o cérebro ele vai evoluindo de dentro para fora. Então, aqui dentro, a gente tem as partes mais antigas e as partes mais recentes, elas estão pelo lado de fora. Então, a aprendizagem, ela se processa em áreas subcorticais aqui dentro. E a educação trabalha com funções superiores, né? Aqui nessa área mais externa, mais recente, porque depende também do uso da linguagem. Então, é essa distinção que eu faço entre aprendizagem e educação. E o Albert Einstein tem uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte, que educação é aquilo que fica depois que você esquece o que a escola ensinou. Educação é o que fica quando você esquece o que a escola ensinou. Olha que interessante. Você pode depois até esquecer o que é uma oração coordenada assindética. Você pode esquecer como é que você faz um MMC, um MDC. Você pode esquecer qual é a diferença de planície, planalto, altiplano. Mas o que fica de fato? Era
aquilo que eu estava falando desde o início, as competências e habilidades socioemocionais que você desenvolve na relação. É aquilo que fica que você vai levar. É por isso que é muito chocante quando a gente vê dados como esses que eu apresentei, da violência nas escolas, o aumento da violência nas escolas, agressões contra o professor, levando. Primeiro ponto, né? Então a gente percebe que há um processo muito sério, praticamente uma epidemia de uma desregulação emocional, dos afetos, das relações, e levando a uma degradação do ambiente de trabalho do professor, né, que vai ocasionar uma série de doenças, né, uma série de condições, dentre elas o burnout. Muitos professores têm sido, inclusive, têm sua saúde comprometida, incapacitados para atividade laboral em função, né, do burnout, dentre outras condições. Então, assim, a escola é muito mais do que ensinar conteúdos, embora haja outras instituições que também têm um papel importante e fundamental, que tem que trabalhar junto, né, da sociedade como um todo. A família também é uma instituição que deve estar integrada, a comunidade como um todo, para esse processo de educação, não somente a escola. E aí nós entramos nesse diálogo entre a neurociência e pedagogia, ou seja, a neurociência como um elemento que vai trazer uma ótica diferente, uma ótica ampliada desses processos que a pedagogia já estuda há tanto tempo. E aí, antes, né, de dar continuidade, mais algo aí para a gente poder pensar. O que vocês estão vendo aí? Uma mulher assim e um homem por trás dela com as mãos na frente. Isso. O que mais? Blântida, o que você está vendo aí? Tem essa que ela falou, que a Ana falou, mas tem algo, tem um mar com peixes, com todo num cardume eu enxergo essa. Isso. E olha só, a Dardânia já botou no chat que ela está vendo golfinho, olha que coisa. Alguém mais Os vê os golfinhos, golfinhos? Olha. são os peixinhos, todo Quantos, assim no cardume. quantos golfinhos tem? Olha, tem aqui, ó, estou contando um. 8, não, É isso, é. A Dardânia está vendo os golfinhos além, né, da imagem que a Ana falou da mulher e tal. Que coisa! Então você vê aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 golfinhos. Mas eu, na realidade, Renan, eu enxerguei primeiro o mar, e os golfinhos, e depois, quando ela falou, que eu enxerguei, porque não foi eu que enxerguei a mulher, foi tu, Ana. Mas exato. eu não A tinha, Ana ela enxergou primeiro. eu E acho que sim. Blântida, eu esperei chegar nesse momento, nessa parte aqui. A Ana Paula falou que agora que ela viu os golfinhos. Então, Blântida, chegar nessa parte para responder aquela tua pergunta que você fez lá atrás, né? As nossas experiências, elas também vão moldar a maneira como a gente percebe as coisas. Então, se você, por exemplo, uma criança, mostrar para uma criança essa foto aí, ela vai ver simplesmente os golfinhos, Sim, certo? Ela vai ver os golfinhos. Mas outras pessoas, né, vão ver aí a mulher, primeiramente, vão olhar, vão ver de cara, assim, a mulher e um homem atrás, etc e tal. Mas uma criança que ela não tenha a percepção ainda, dentro da experiência de vida dela, do repertório de vida, a sexualidade, tá? Ela não vai ver de imediato isso. Tá? Então, a educação ela tem por finalidade o desenvolvimento de novos conhecimentos ou comportamentos, sendo mediada por um processo que envolve a aprendizagem. Então, não, você pode aprender sem se educar, mas é impossível você se educar sem aprender, porque a educação ela é mediada pela aprendizagem. E a neuropedagogia, ela
tem justamente como objetos de estudo a educação, mas também o cérebro que aprende. Tá? E esse cérebro ele é entendido como um órgão social e ele pode ser modificado pela prática pedagógica. Então, professores e psicólogos, eu vou falar um negócio importante. Este cérebro aqui, quando eu falo que ele pode ser modificado pela prática pedagógica, eu não estou falando de algo que é metafísico, eu não estou falando de algo que é imaterial. A mente, né, como uma entidade metafísica, não. Quando eu falo que o cérebro ele é um órgão social e que pode ser modificado pela prática pedagógica, é uma mudança física no órgão. Então, você tem, a partir do momento, né, que esse cérebro começa a receber, vai para a escola, começa a receber estímulos do ambiente, novas sinapses vão sendo construídas e estabelecidas nesse cérebro, mudando ele fisicamente. Não é uma mudança mental como se fosse algo imaterial. Certo? Muito bem. A neurociência e o desvendar dos estudos do cérebro na sala de aula contribuem para uma educação mais justa e menos excludente. Dardânia vai fechar o evento hoje falando sobre isso. E dessa forma, o educador ele tem a possibilidade de entender melhor como ensinar, compreendendo que existem diferentes maneiras de aprender, porque cada cérebro ele é único. Cada cérebro ele vai sendo moldado pelas experiências que a pessoa tem ao longo da vida. Então, quando o aluno ele chega na sala de aula, ele já tem um repertório de vida. Ele já tem um cérebro moldado pela história dele, assim como os outros alunos que estão ali. E ele vai conviver com esta complexidade cerebral. Daí o título da palestra. A complexidade cerebral. E olha que coisa interessante. O cérebro é a porção mais importante do sistema nervoso. O cérebro atua na interação do organismo com o meio externo. E, além disso, o cérebro ele coordena funções internas. Então, você observa o seguinte, né? Nós temos o sistema nervoso, e dentro desse órgão, desse sistema complexo que é o sistema nervoso, nós temos um órgão muito importante, que é o cérebro, que é a unidade de processamento, onde as informações que chegam do meio externo vão ser processadas e emitidas respostas, o próprio cérebro vai emitir respostas para se adaptar a esses estímulos do ambiente. E nada disso funciona sem as células que compõem o sistema nervoso, as células que compõem o cérebro, que são, claro, você tem também células importantes, como as células da glia, mas o que a gente mais ouve falar são os neurônios, certo? Então, os neurônios são as células do sistema nervoso, e essas células se comunicam umas com as outras através de pulsos elétricos e químicos também, para poder produzir atividades que nós temos no nosso dia a dia. Nossos pensamentos, sentimentos, a dor que a gente sente, nossas emoções, nossos sonhos, nossos movimentos, né? Tantas outras funções mentais, funções físicas, tudo vai depender do neurônio, dessa nossa célula importante do sistema nervoso. Então, até agora, tudo tranquilo, suave, sem trauma? Alguma pergunta? Quem tiver pergunta, colocar aqui no chat, tudo certo? Podemos seguir? Deixa eu que no momento talvez tudo, mas depois fica para responder. Essa célula que tu falou das células da glia, ela se
ela tem uma capacidade, eu li numa literatura, agora não lembraria o nome, que ela tem essa capacidade de se regenerar, de se reproduzir, se reestruturar. Por exemplo, seria, pode deixar para depois isso aí, talvez tu já tenha essa explicação no final, que ela tem essa capacidade de dizer, por exemplo, um acidente, um AVC, morreu as células ali da glia. Essa célula, ela vai ter que dar encontro à sinapse, os neurotransmissores. Então, ela tem essa capacidade de se recuperar e ir por outros caminhos, criar uns caminhos. Isso, interessante. Tanto é que a gente vai falar agora, né? O tópico de agora é a plasticidade. Mas um ponto importante que você tocou, Blanche, é que as células, né, mais famosas, as estrelas principais, os principais não, mas as mais famosas do sistema nervoso são os neurônios. Sim. Entretanto, existem as glias que são até mais numerosas do que os neurônios. O ser humano ele tem em torno de 86 a 88 bilhões de neurônios. Entretanto, nós temos 10 vezes mais células da glia. Essas células da glia, elas são células de sustentação do sistema nervoso. Elas dão suporte ao neurônio. Elas nutrem, limpam, protegem o neurônio. Então, é como se elas fossem, de fato, são vamos dizer assim, os assistentes, o staff que cuida do neurônio, para o neurônio poder fazer o que ele tem que fazer, que é justamente criar essas sinapses, e cada sinapse que é criada, ela corresponde a um processo que iniciou através do estímulo do ambiente. Tá? E aí entra assim, a plasticidade cerebral. Por exemplo, a gente sabe que o axônio ele é envolvido pela bainha de mielina. A bainha de mielina é uma célula da glia. Ela dá suporte, ela ajuda na transmissão do sinal nervoso. Tá? E aí a gente entra na questão da plasticidade cerebral, que a gente vai falar agora. É a construção das memórias. Olha que coisa interessante. Falando em plasticidade cerebral, né? O que tem eu colocar a imagem desse prato? O que vocês estão vendo aí nesse prato? O ovo frito, batatinha frita, ketchup. Coisa boa. Quem não gosta, né? Todo mundo está vendo? Dardânia, a Ana Paula, a Kelly. Mas olha que coisa. Lembra que eu disse em relação à percepção. A nossa percepção é influenciada por aquilo que a gente já conhece, certo? Então, você está vendo aí, ó, um ovinho estalado, quem que não gosta, né, com a batatinha e tal. Só que, na verdade, é o que você já conhece, a Kelly falando que o prato já deu fome, essa hora da manhã. Mas, na verdade, você está reagindo a um estímulo baseado na tua memória, no que você já conhece. Certo? Porém, isso aí não é um ovo frito. É um pêssego com creme de leite. E essas batatinhas que você disse que é batata, não é batata, isso é maçã, né? E na ketchup. Isso aí é geleia. Ah, E olha que coisa, né? A gente olha, a ideia é a gente já pensar em algo que já conhecemos. Mas porque ninguém nunca viu alguém comer pêssego com creme de leite dessa forma. Né? é. Então, é um pêssego com creme de leite ou iogurte. Tá? E aí, se você olhar melhor, você começa, é verdade, você vê alguma coisa diferente, porque eu falei, então teu cérebro agora, ele está desconstruindo aquilo que você já conhece. Aí você já começa a ver. Né? A Kelly passou a fome dela. Não, muito gostoso. Renan, esse termo que você usou aí, desconstruir essa ideia, isso que está aí, é algo assim fantástico que nós temos nós lidamos com essa desconstrução
com os pacientes, com os temas, com as ideias, e o comportamental, você usa muito essa parte da desconstrução, não? Esse Exato. Porque, na desconstruir. verdade, o que a gente promove na terapia é criar, é justamente trabalhar a plasticidade. É você criar outros circuitos no cérebro para aumentar o repertório comportamental. Porque se a pessoa ela tem um padrão de comportamento, é porque esse padrão ele está ligado a sinapses, conexões que já foram estabelecidas. Quando você promove outros caminhos neurais, você aumenta o repertório comportamental. Então, observa, quando eu mostro essa imagem, você fala, não, isso é um ovo frito com batata frita, com ketchup, tá? Você está reagindo àquelas conexões que já estão construídas, estabelecidas no teu cérebro. Quando eu desconstruo, eu estou trabalhando a plasticidade, mostrando uma outra forma de perceber aquilo que você já conhece. Então, aí eu tenho uma nova percepção. Tanto que se você olhar agora a segunda vez, você já criou Já não é tão interessante. Não, para mim é interessante também. Mas Mas não é o ovo frito. não é ovo frito, né? Eu gosto de pêssego, um pêssego com iogurtezinho, né? É bom. Mas eu criei novas conexões. E aí você já percebe diferente. Você vê que não é, você percebe que a textura é diferente. Ah, não, mas é mesmo. Eu criei outras conexões. Então, a plasticidade cerebral é a capacidade adaptativa do cérebro de responder de formas diferentes ao ambiente. E na espécie humana, todos temos cérebros semelhantes. Por que semelhantes? Porque o nosso cérebro é o resultado de milhares, milhões de anos de evolução. Então, existe um processo filogenético de desenvolvimento em que a gente vai trazendo e herdando com a gente aquilo que a evolução nos deu. Então, a espécie humana, nós todos temos cérebros semelhantes. Mas o professor, quando ele chega na sala de aula, ele precisa entender que não existem dois cérebros iguais. Por quê? A conexão que os neurônios estabelecem entre si são frutos da história pessoal de cada indivíduo. A maneira como os neurônios vão se conectar, vão se organizar, é particular de cada um e ligado à história de cada um. Tá? Então, os cérebros são semelhantes, mas não são iguais. Então, o que acontece? O professor chega na sala de aula, ele vê uma complexidade cerebral. Agora você está entendendo o título da minha palestra. A complexidade cerebral é entender que cada cérebro é único, porque ele é constituído de maneira diferente pela história de vida de cada um. E se existem várias formas, se cada cérebro é diferente, existem várias formas diferentes também de aprender. Tá? Então, plasticidade, conceitualmente, né, plasticidade cerebral tem a ver com as capacidades adaptativas do nosso sistema nervoso. A plasticidade é a habilidade para modificar a organização estrutural e funcional do sistema nervoso. Então, essas alterações estruturais, elas ocorrem em resposta à experiência, ou seja, a um estímulo do ambiente. Então, essas alterações ocorrem como uma adaptação a condições mutantes e estímulos repetidos. Então, a Blanche comentou, né? Imagine você uma pessoa que teve um acidente vascular cerebral e aí houve uma sequela neurológica, porque uma área foi comprometida. Então, houve uma morte de neurônios numa região do córtex. Mas, dada a capacidade plástica e adaptativa do cérebro, o que vai acontecer?
através do estímulo do ambiente, o cérebro vai se reorganizar em resposta a esse estímulo. Então, outras conexões vão sendo formadas para compensar a ausência daquela área que foi lesionada. Agora, a gente vai entender também que a capacidade plástica do cérebro, ela vai variar ao longo da vida e vai variar de pessoa para pessoa. Olha que coisa interessante, gente. Muitas pesquisas têm mostrado que a estimulação ambiental é extremamente importante para o desenvolvimento do sistema nervoso. Existem também capacidades que parecem depender de uma interação mais específica com o ambiente, como a linguagem falada, por exemplo. E o que isso quer dizer? Nós respondemos aos estímulos do ambiente como uma capacidade, uma propriedade adaptativa. Então, o estímulo ele é algo muito importante. E a linguagem, ela também é uma habilidade que é desenvolvida por meio de um estímulo específico. Tanto a linguagem falada como a linguagem escrita. Então, você observa que o nosso cérebro, ele foi preparado para falar, mas ele não foi preparado para ler e escrever. Tanto que o cérebro de uma pessoa que é analfabeta, ele é fisicamente diferente do cérebro de uma pessoa que sabe ler e escrever, de uma pessoa alfabetizada. Fisicamente. Porque a partir do momento que uma criança ela chega na sala de aula, ou um adulto no EJA chega também numa sala de aula, um adulto que não foi alfabetizado, ele aprende a ler e a escrever, novas áreas, novas estruturas não, mas novas áreas do cérebro são ativadas. Áreas da leitura e da escrita. Áreas específicas. Iria por outros caminhos? Não entendi? Seria fazendo outros caminhos no cérebro. Porque o cérebro, quando a gente nasce, ele não está preparado. A gente nasce, o cérebro já nasce pronto para a gente falar, mas ele não nasce pronto para a gente ler e escrever. E aí, quando a criança ou o adulto que está sendo alfabetizado recebe esses estímulos específicos, esses novos caminhos são criados que não existiam. Então, ler e escrever, que é uma capacidade humana, né, de expressar a linguagem, né, através da escrita, e você conseguir entender também aquilo que você lê, então isso cria novas áreas no cérebro para processar especificamente aquele estímulo. Né? Porque você passa a ver uma palavra não como uma imagem qualquer, mas como algo que precisa ser codificado. Tá? É muito complexa, essa questão da linguagem realmente é muito complexa. Mas eu trouxe para a gente poder entender bem essa questão da plasticidade, né? Da maneira como o nosso cérebro vai se adaptando. E como o sistema nervoso de uma criança está se desenvolvendo, que está crescendo, né, é mais plástico do que o sistema nervoso do adulto, a atuação correta e eficaz nesse momento do desenvolvimento é muito importante para poder desenvolver funções motoras, sensitivas, cognitivas, afetivas daquele aluno, daquela criança, do aprendente. Então, a criança ela tem essa capacidade plástica maior. E essa capacidade plástica ela é muito importante porque é justamente essa janela de oportunidade que a criança tem para adquirir, né, aquilo que ela vai levar para a vida inteira. Então, é um período muito crítico. Né? É claro que nós temos a capacidade plástica por toda a vida, e a nossa capacidade de aprender ela é preservada por toda a vida. A gente só para de aprender quando morre.
Entretanto, há de se considerar que dentro do desenvolvimento cognitivo, a criança ela tem uma vantagem, até porque a quantidade de novidade, novas informações que ela precisa assimilar é maior. Tá? E aí, baseado nesses estímulos, no processamento desses estímulos, cada um vai desenvolver suas próprias características. Então, umas pessoas vão ter mais aptidões para trabalhar com a escrita, por exemplo, outras vão ter mais habilidade com a parte de números, outros vão ter mais habilidade com a música, outros vão ter mais habilidade com a dança, ou com esportes, né? E é o que Gardner, lá no século XX, mais recente, veio chamar de múltiplas inteligências. Tá? Então, que nós vamos falar de inteligência daqui a um pouquinho. Mas Depois veio o Goldman, né? Que ele complementou mais, né? Goldel, como é Goldman? o Goleman, né? Goleman, Ele trouxe um conceito de inteligência emocional e depois a inteligência social. Mas o próprio Gardner... Mais em evidência hoje, né, Renan? Não sei se tu concorda com essas inteligências. Todos nós possuímos todas essas inteligências. O que acontece é que cada um tem aquela que se destaca mais, que é mais evidente. Então, você pode ter uma, duas ou três que vão se sobressair mais em relação às outras. Né? Mas o que está acontecendo até referente ao que eu falei no início, da violência em sala de aula, né, para quem está chegando agora, aquela questão que eu tratei, até da notícia recente, né, daquele aluno que esfaqueou uma professora em sala de aula. Existe um processo de desregulação emocional que está se alastrando nos jovens. E isto é muito resultado, claro que não há pesquisas que ainda vão apontar isso, mas com o que a gente sabe, podemos inferir que há algo a ser analisado nos estímulos que estão sendo parte ali do ambiente daquele indivíduo, para produzir essa desregulação emocional. Tá? Então, o professor é importante também ter o cuidado de controlar o ambiente para que o aluno ele receba o estímulo certo dentro de cada período do seu desenvolvimento. Tá? Mas, gente, até agora, suave, algum trauma, tudo tranquilo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ana, Kelly, tem a Ana Carolina, né, e a Ana Paula, as duas Anas, Dardânia, Fabrini. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá bom. Então, Eu que te peço desculpa, Renan, de eu interferir no teu tema, é que depois eu sou muito, o cérebro, uma velocidade grande, que é ansiosa, e eu tenho que falar agora aquela coisa. Mas desculpa eu te interromper, Dulce, porque estou falando não, tá gostoso, não tem problema. Tá bom. E todos podem, né, a qualquer momento. Agradeço a tua paciência comigo. Não tem problema. Ok. E gente, memória está ligado à plasticidade. Memória é plasticidade. É quando eu crio alguma memória, o que está sendo feito? Eu estou criando circuitos de neurônios. O que é um circuito? São vários neurônios ligados uns aos outros. Vários neurônios conectados uns aos outros. Então, quando eu crio uma memória, eu vou criando novas conexões. Então, as próprias alterações decorrentes da aprendizagem é a plasticidade. Então, um ponto muito importante, tá, gente? Olha aqui. A idade, o nosso estado de humor, a depressão principalmente, o estresse e a sobrecarga de informações afetam a memória. Lembra daquela notícia que eu li lá no início? Vou resgatar ela aqui, ó. Crise de saúde mental nas escolas. Alunos estão deprimidos, ansiosos, em luto e faltam psicólogos. Então, veja, a idade,
a depressão, o estresse, a sobrecarga de informações afetam a memória. Lembra que eu falei até no slide anterior que o estímulo ele é importante para criar conexões. Quanto mais o ambiente ele é rico em estímulos, mais conexões o cérebro vai formar. Entretanto, a sobrecarga de estímulos pode afetar também a memória. Então, tem que ter uma dosagem. E um outro ponto importante, a memória, ela não está localizada numa estrutura isolada do cérebro. A memória é um fenômeno biológico e psicológico que envolve vários sistemas cerebrais funcionando juntos. Vários sistemas cerebrais integrados. Então, a memória ela está aqui. Não. É um conjunto. O cérebro ele trabalha como um todo. Claro que a gente sabe que o hipocampo, que é uma área do sistema límbico, ele é responsável por gerenciar as memórias declarativas. Mas ele não grava as memórias, né? As memórias, os registros são gravados por todo o córtex em áreas específicas. Tá? Então é isso. E aí eu já falei, né, aqui, as alterações decorrentes da aprendizagem e da memória são chamadas plasticidade. Bom, olha que coisa linda. Aprender é um ato desejante. E a sua negação é o não aprender. Aprender é um ato desejante. E a sua negação é o não aprender. Portanto, a aprendizagem, ela passa por um processo afetivo. Tanto que eu falei do hipocampo, que está lá no sistema límbico. Aqui, ó, o hipocampo. Está aqui, ó, hipocampo, que está lá no sistema límbico. Ele está numa área, então a área do cérebro que gerencia as memórias é a mesma que produz as emoções. Tá tudo vizinho ali. Então, acontecimentos com maior carga emocional são relembrados com mais nitidez. Por quê? Os neurotransmissores eles vão estar mais presentes em maior intensidade naquela área. Então, quando você tem mais neurotransmissor na fenda sináptica, mais sedimentada fica a informação e memorização. Então, quando eu digo que aprender é um ato desejante, é porque as emoções elas vão ser a cola, o amálgama para o registro dessas informações, das experiências, da memória. Tá certo? E existe algo bem interessante que é um consenso, ou quase um consenso entre os teóricos da aprendizagem. Uma das coisas mais importantes para uma nova aprendizagem é aquilo que o aluno já conhece. Então, quando o estudante ele não aprende o conteúdo, é porque ele não encontrou uma referência nos arquivos que ele já formou. Então, se ele não consegue conectar a nova informação com o que ele já conhece, você não tem os ganchos necessários para formar a aprendizagem. E daí a importância da gente recordar aulas anteriores, usar recursos pedagógicos, de um modo geral, para criar esses ganchos e facilitar a aprendizagem. Porque uma nova informação, ela vai se consolidar em cima daquelas informações pré-existentes, que é, inclusive, o que a gente chama de aprendizagem significativa. Ou seja, ela é significativa quando aquela nova informação encontra
uma âncora, um gancho naquilo que o aluno já conhece. Então, eu tenho que partir da onde? Do que o aluno já sabe, para poder criar uma nova informação, um novo conhecimento. Tá certo? O que mais? Tá. E aí tem o seguinte, só para fechar aqui, então existem 2 pontos. Um ponto é o que eu sei, que é a minha condição real de desenvolvimento. É o meu desenvolvimento real, é o que eu já sei. São as informações que estão maturadas. Agora, existe o potencial. O potencial é onde eu posso chegar. Então, há sempre uma distância entre o que eu já sei e o que eu posso saber, certo? A essa distância entre o que eu já sei e o que eu posso aprender é o que o Vygotsky chamou de zona de desenvolvimento proximal. Que é aí que acontece a plasticidade, a mágica do aumento das conexões, da concentração dendrítica. Então, o professor ele tem um papel de interferir nessa zona de desenvolvimento proximal, provocando o aluno. Porque sem o estímulo, sem a provocação, ele não desenvolve o potencial. Então, a ideia é, a partir do que o aluno já conhece, ele diminuir a distância entre o que ele sabe e o que ele pode fazer. Então, ele vai atuar com estímulos, provocando o aluno para reduzir a zona de desenvolvimento proximal. Tá, gente? Então, nesse aspecto, a gente vai trabalhar toda a parte da nossa aprendizagem, da sedimentação das informações, e tudo isso acontece devido, né, à nossa capacidade plástica do cérebro. Bom, falei demais. Até aí, tudo bem, tudo tranquilo, suave. As Anas presentes, Blanche, da Kelly, Dardânia, Fabrini. Tudo jóia? Alguém quer fazer um comentário, falar alguma coisa? Tá difícil, tá fácil, tá corrido? Qualquer coisa, para aí que eu volto, hein? Não, eu vou fazer a Linto falou desse que o Vygotsky falou, desse ponto proximal, aí seria o insight do professor ter essa visão, que eu acredito que todos têm, de levar, estimular e com orientação psicológica, por exemplo, a autoestima, é algo que o aluno ele não vai chegar, ele vai ter que ser trabalhado. E o professor montar, nós, psicólogos, mostrar estratégia de aprendizagem, né? Para esse aluno chegar a esse estímulo, Pois é. a essa meta. Porque sem o estímulo, mas o estímulo ele tem que ser dado na zona de desenvolvimento proximal. Por quê? Eu tenho que partir do que o aluno já sabe, que é o desenvolvimento real. E quando eu provoco o aluno, eu vou trazendo ele para o quê? O desenvolvimento potencial dele. E aí eu trabalho dentro dessa zona aqui. Por quê? Se eu vou estimulando o aluno com um estímulo que não é significativo, ou seja, que não faz conexão com as experiências que já estão maturadas, não ocorre aprendizagem. Então, a aprendizagem ela vai acontecer a partir do que o aluno já traz com ele. Tá? Obrigada, Renata. Bom, estamos encaminhando para o final. Eu gosto muito de fazer apresentações sucintas. Eu acho que eu acabei me entusiasmando com esse evento e coloquei informação demais. Mas eu espero que vocês estejam conseguindo assimilar essas informações. Agora, o bom, né, a vantagem
é que como está sendo gravado, vocês depois vão estar, vai ser disponibilizado para vocês, vocês podem ir lá, rever, tá? Vamos lá. Agora eu quero interagir com vocês. Rapaziada, fala para mim, olha só. Tem uma frase escrita aí embaixo. Eu quero que vocês coloquem 2 vírgulas e um ponto, de maneira que esta frase faça sentido. E aí? Ó, vamos lá. Fabrini, Dardânia, as Anas, a professora Kelly, Plântida. Até o Flávio vai entrar na jogada. Reescreva a frase colocando 2 vírgulas e um ponto, de maneira que ela tenha sentido. Maria tomou. Eu vou deixar um tempo para você que está aí assistindo do seu celular, da sua casa também, pensar. Estranho, né? É porque parece que falta um A. Hã? Parece que falta um A. É a impressão que a gente tem, mas não está faltando nada. É que você está usando as conexões que você já tem. Você tem que criar outras rotas aí. É a Kelly que é boa com as palavras. Conseguiu descobrir, Kelly? Vou dar mais um tempinho antes. Olha aí, vamos ver. Ela está escrevendo aqui. Eu faria assim. Ah, rapaz, ela é danada. Ela matou a Kelly. KKK, não botou. Ela domina a flor do lácio. Ela sabe o que que é. Olha, Maria toma banho porque sua. Uau! Ponto. Mãe, vírgula, disse ela, vírgula, pegue a toalha. Tá. É sua do verbo suar. Não é um pronome demonstrativo, né? Ah, vou até anotar, adorei. Demonstrativo não, possessivo. Sua mãe, possessivo. É isso aí, a Dardânia botou. Maria toma banho porque sua. Ponto. Mãe, disse ela, pegue a toalha. Sua do verbo suar. Muito bom. Legal, legal. Agora, ó, agora outra, hein? Vamos ver quem vai matar essa aqui. Essa aqui, só com um ponto. Com apenas um ponto. Reescreva a frase dando sentido. Que esquisito, né? Sem pontuação. Lê pra gente, Blândida. Como é que você leria? Lê aí. O fazendeiro tinha um bezerro. E a mãe do fazendeiro era também o pai, era também o pai do bezerro. Eu Não, entendi não, que não, um fazendeiro tinha um era também. bezerro e a Um mãe. fazendeiro tinha um bezerro. Uhum. E a mãe do fazendeiro era também o pai do bezerro. Que louco, né? Muito. Mas em algum lugar vai ter um ponto que vai dar sentido à frase.
Olha a Kelly. A Kelly domina a flor do lácio, que é a nossa língua portuguesa, né? A Dardânia, cadê a Dardânia? Dardânia também é danada. Vamos ver como que é. Ó, olha, sensacional. Matou, é isso mesmo. Um fazendeiro tinha um bezerro e a mãe. Ponto. Do fazendeiro era também o pai do bezerro. Muito bom. Tá vendo? Um fazendeiro tinha um bezerro e a mãe. Ponto. Do fazendeiro era também o pai do bezerro. Então vocês vejam, vejamos todos que às vezes a gente fica enterrado, né, naquelas conexões que a gente já tem, né, fica preso, né, e a gente tem dificuldade de enxergar, de fazer outros caminhos alternativos. E aí é que está, né, a construção da inteligência, que eu falei agora, a construção da inteligência e da afetividade no processo de aprendizagem. Claro, eu não estou falando que a pessoa que num primeiro momento não consiga, é uma brincadeira, claro, que eu estou fazendo, né? Mas não estou querendo dizer que uma pessoa que não consiga olhar e resolver, que ela não seja inteligente, mas talvez ela tenha um outro tipo de inteligência que precisaria desenvolver mais, tá? Então não é. E aí, Nós entramos nas inteligências lá, né, que nós estamos falando. das inteligências múltiplas, porque a inteligência, Blanche, ela não é um processo mental único. Você tem a inteligência. A inteligência é uma combinação de processos É o mentais com o trabalho, propósito de se adaptar ao ambiente, né? Não é uma coisa. Então, a inteligência é uma combinação de processos. Tudo isso para a gente se adaptar. Então, claro, tudo está relacionado. A gente falou de plasticidade, falamos aqui de construção das memórias, estamos falando de inteligência, desenvolvimento da afetividade, e tudo isso são processos mentais, né, que, claro, tem lá o cérebro como protagonista, tudo acontece aqui, e isso vai permitir que a gente se adapte. E como é que o ser humano ele chegou onde ele chegou? Como é que nós viemos parar aqui? Bom, você repara o seguinte, que a inteligência humana, a arqueologia, ela mostrou que a evolução da inteligência humana ela pode ser atestada a partir da observação do aumento do volume craniano, da capacidade craniana. Então, ao longo da evolução, o tamanho, do volume do crânio, do cérebro, ele foi aumentando. E por que que isso aconteceu, né? Há fortes evidências de que isso tem acontecido devido à produção de artefatos e mudança no comportamento do ser humano. Aí, a partir do momento também que o ser humano começou a usar artefatos não só para caçar, mas também para realizar suas pinturas, né, que são as pinturas rupestres. E a Ana Carolina sabe disso aí melhor do que eu, né? Você tem regiões lá na Europa, daquela região franco-cantábrica, aquelas pinturas incríveis. No Brasil também temos, em Pernambuco, no Centro-Oeste, a gente tem essas pinturas. Então, é o ser humano usando artefatos. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês, né? É algo que parece, de repente, assim, uma pintura primitiva, não, mas é bem complexo do ponto de vista artístico, em termos de técnica, se você for avaliar, aquela galera lá de trás, gente, eu estou falando papo de 40 mil anos atrás, né? Olha o abismo temporal, 40 mil anos atrás, 40 mil anos atrás.
Então, o pessoal utilizar tinturas, técnica de sopro, né? Aquelas mãos na parede. Ah, então, é, a partir do momento em que o ser humano começou a utilizar esses instrumentos, percebeu-se que isso tinha uma relação com o aumento da capacidade craniana. Só que por que que o nosso cérebro ele é tão enrugado assim? E se você for comparar o cérebro humano com o cérebro dos outros animais, você vai perceber que o cérebro humano é mais enrugado. Porque o cérebro aumentou numa velocidade maior do que o crânio pôde acompanhar. O crânio é o osso que reveste o cérebro, o encéfalo. Tá? E aí, como não tinha espaço para ele crescer, ele precisou se dar voltas em torno dele mesmo, criar essas circunvoluções aqui, chamadas giros. Então, o cérebro ele precisou se retorcer e se contorcer para poder caber dentro do crânio, porque ele começou a aumentar numa velocidade maior do que o crânio pôde acompanhar. Então, esses giros, tá, esse cérebro enrugado é que confere a gente as nossas capacidades cognitivas do ser humano. Mas nós podemos também entender a inteligência como uma inteligência constituída a partir de um cérebro dividido em três. Então, como eu falei, ó, o cérebro ele vai se desenvolver de baixo para cima, de dentro para fora. Então, inicialmente aqui, ó, deixa eu vir para cá. Nós temos um cérebro reptiliano, que é um cérebro instintivo da sobrevivência, reflexo, que é esse aqui, que a gente rodou lá dos peixes e dos répteis. Aí tem o cérebro límbico, que é esse aqui, que é o nosso cérebro emocional. Tá vinculado ao que a gente sente, que é o cérebro conhecido também como cérebro mamífero. E nós depois desenvolvemos esta outra camada aqui, que é o neocórtex. Córtex em latim é casca, né? Esse neocórtex, que é o nosso cérebro racional, que confere a gente capacidade de pensar, avaliar, julgar, as funções executivas, que a Andrea vai falar daqui a pouco, mais tarde. Então, veja, nós temos três cérebros em um. Isso é uma teoria do MacLean, que não é recente, é da década de 1970, né? Esse cérebro triuno, três em um. Então, você tem uma inteligência instintiva, uma inteligência afetiva e uma inteligência racional. Numa, eu faço, na outra, eu sinto, na outra, eu penso. Porém, as partes que vieram primeiro, você concorda que elas já estão mais sedimentadas. Ou seja, essas áreas que vieram primeiro, que estão mais bem consolidadas, você tem mais circuitos neurais chegando ali. E é por isso que nós primeiro sentimos e depois a gente pensa. Não é assim? A gente age pela emoção e aí depois a gente vê a besteira que a gente fez. Por quê? Porque primeiro você tem ativação límbica e demora a chegar até o córtex. E quando chega no córtex, você já fez, né? E desse ponto de vista, né, como é que você atua numa educação socioemocional? É justamente buscando estimular, né, ter estímulos no ambiente para trabalhar a corticalização das emoções. Olha que palavrão. A corticalização das emoções. O que significa isso? É você trazer as emoções para o processamento pelo córtex.
Ou seja, a gente começar a tornar consciente as nossas emoções de maneira que a gente consiga regulá-las adequadamente. Eu termino a minha apresentação justamente fazendo um gancho com o que eu falei no início. Porque quando eu tenho uma desregulação emocional, ocorre o quê? O meu sistema límbico, ele sequestra o córtex. Então, eu não consigo raciocinar, pensar, refletir. Eu uso o meu cérebro emocional para responder. Eu uso o cérebro instintivo. Eu reajo, eu não penso. Então, para fechar, gente, eu gostaria de trazer, então, essa reflexão de que a ciência ela admite a existência de dois cérebros, tá? Um cérebro racional e um cérebro emocional. E a gente entende na neurociência as emoções como reações químicas que acontecem no sistema límbico e afetam o sistema límbico. E a ideia não é a gente evitar o contato com as emoções, é muito pelo contrário. As emoções elas são fontes valiosas de informações. As decisões que a gente toma não são fruto somente da razão. As decisões que a gente toma não derivam somente da razão, mas elas derivam também das nossas competências emocionais. Então, se não desenvolvermos a nossa inteligência emocional, a gente não toma decisões boas, por mais racional que a gente seja. Então, é muito importante que a escola, claro, a família, a instituição família, ela tem um papel fulcral nessa questão do desenvolvimento da criança. Mas a instituição escola, ela precisa também entender que essas competências socioemocionais, elas precisam ser trabalhadas junto com as competências cognitivas. Porque, segundo as pesquisas, é um trabalho conjunto. Então, a gente considera que a emoção ela exerce influência no raciocínio, que os sistemas cerebrais que processam a emoção eles estão ligados aos sistemas destinados à razão, porém, eles ativam a parte emocional primeiro e depois chegam na emoção. E dessa forma, a gente entende que não tem como separar a mente do corpo, né? São processos que estão enredados, ligados, relacionados. E aí, eu termino dizendo o seguinte, né, que um sistema de ensino ele deve levar em conta a importância dos fatores afetivos no processo de aprendizagem, para que a gente não aprenda só a fazer análise sintática ou a fazer contas, mas que também a gente consiga regular melhor as nossas emoções e também que a gente consiga expressar nossas emoções adequadamente. Tá? Então, nesse sentido, a conclusão que a gente tem é que a neurociência, aliada à pedagogia, ela traz uma força muito grande no campo da educação, de maneira que a gente pode fazer intervenções de maneira mais cirúrgica e compreender melhor o que está acontecendo para poder agir melhor. Não só na escola, com os alunos, mas trazer todo esse conhecimento, esse aporte de conhecimento para a nossa vida pessoal. Então, é uma possibilidade a mais que a neurociência traz. É uma semente. Como eu falei no início, é muita informação em relação à neurociência e talvez seja por isso que muitas pessoas se espantam e nem querem saber do assunto, achando que é uma coisa muito difícil, muito complicado, que é complexo demais, porque tem que gravar nomes e tudo, né? De anatomia. Não. Esses nomes você vai gravar com o tempo. Mas o mais importante é entender como é que essa máquina funciona para a gente poder gerenciar melhor este equipamento sofisticado. Então, esta é uma semente.
e essa semente pode brotar, dar frutos, né? E eu deixo essa semente com vocês. E concluo dizendo o seguinte: se não houver frutos, valeu a beleza das flores. E se não houver flores, valeu a sombra das folhas. Mas e se não houver folhas? Bom, pelo menos valeu a intenção da semente. Então é isso, gente. Muito obrigado. Eu estou à disposição de todos, tá? E estou muito feliz por estar aqui e ansioso também para poder assistir a palestra dos meus colegas que vão estar aqui também palestrando. Tá joia? Obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida, ainda temos um tempinho. Só alguma pergunta? Alguma dúvida? Eu queria parabenizar a fala do colega e dizer que eu gostei muito dos exemplos que ele trouxe, das imagens interativas. A todo tempo a gente ficou prestando atenção e resolvendo, né, junto contigo as questões e aprendendo. Então, muito obrigada pela tua fala. Ah, que bom. Fico muito agradecido. Muito gentil, Ana. Eu também agradeço, Renan. A sua palestra foi excelente, maravilhosa. Eu sou meio suspeita porque eu adoro a parte de neurociência e é muito empolgante porque está ligada à educação e a educação são os nossos formadores do futuro do amanhã. Eu acho excelente. Eu vejo assim que a neurociência ela está presente, ela sempre esteve presente nas escolas, só que agora com o trabalho está mais em evidência e nós temos que trabalhar. É como se fosse assim uma caminhada que vai ter muito retorno, com certeza, nos nossos trabalhos. Obrigado, Renan, por fazer parte dessa Que palestra. bom, que bom. A satisfação é toda minha. Agradecendo também aqui a Dardânia, tá? Disse aqui a palestra muito dinâmica, a Kelly que gostou muito das frases, né? A Kelly, inclusive, disse que quando precisar fazer pontuação para enviar para ela. Tá bom. Com certeza. É isso aí, gente. Obrigado. Flávio.